Feliz sábado. É uma alegria muito grande estar com vocês neste sábado, encerrando a semana de oração que tivemos desde sábado até hoje. Foram dias muito especiais, que estudamos sobre os momentos histórico-proféticos da igreja e com certeza aprendemos, crescemos um pouco na graça e conhecimento do Senhor. Estou particularmente feliz porque estou vendo muitas visitas na igreja hoje. Pessoal de Sorocaba, bem-vindos aqui. Louvado seja Deus por vocês estarem aqui. Minhas amigas Laide e Noêmia, bem-vindas. É um prazer ver vocês depois de tanto tempo. Amigas de juventude, né? E outras tantas pessoas que nos alegram e honram a Deus com suas presenças nesta manhã. Que Deus esteja conosco, que Deus dirija a sua palavra neste momento e que possamos realmente ser tocados pelo seu Santo Espírito e que cada palavra não sejam minhas palavras, mas sejam palavras do Senhor e possam realmente tocar os nossos corações. Amém. Queridos, desde o Velho Testamento, a salvação passa necessariamente por um caminho, a substituição. O homem pecou. Como Adão, todos pecaram, e a Bíblia diz que destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão se escondeu da presença de Deus, por estar nu, havia ele mesmo providenciado folhas de figueiras para cobrir-se e apresentar-se diante de Deus. É sempre assim. Desde que o pecado existe, desde que o pecado entrou no mundo, o homem vem buscando formas e fórmulas de se apresentar diante de Deus. Uma hora desculpando-se, outra hora vestindo-se de uma pseudo-justiça, que pode enganar muito bem aos homens, mas nunca a Deus. E como Adão, vestindo-nos muitas vezes de folhas de figueira, como se elas fossem resolver os nossos problemas. Deus providenciou vestes para nossos primeiros pais. Não sei que providências Deus tomou, mas sei que eles estavam vestidos de peles de cordeiros. E para que existissem peles, uma morte tinha acontecido. Nossos primeiros pais foram vestidos por uma vestimenta que Deus providenciou para eles. Ali um simbolismo de ter havido um sacrifício para que o homem pudesse se apresentar diante de Deus. Sacrifícios oferecidos, holocaustos, ofertas, tudo apresentava um substituto. Ou morria o substituto, ou deveria morrer o homem. Já em Isaías 53, ainda no Velho Testamento, o profeta nos diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus veio a este mundo no cumprimento da profecia, no cumprimento exato da profecia, no tempo certo, no momento certo, para salvar o mundo. Jesus não, próprias palavras de Jesus, não veio a este mundo para condenar o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Em algumas das palavras de Jesus que eu anotei para esta manhã, ele expressa a salvação com uma única possibilidade de acontecer, por ele mesmo. Só por Jesus pode haver salvação. Quero que os irmãos me acompanhem nesses textos que estão sendo projetados aí. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem uma tradução que diz assim: não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa semana nós estudamos sobre o juízo investigativo, sobre Jesus Cristo no santuário celestial.
E nós sabemos que aquele que está em Cristo não entra em juízo, mas passa da morte pela vida, da morte para a vida. Porque o seu julgamento não é feito na presença, é um julgamento feito à revelia. Eu tenho lá no santuário celestial um representante, e ele se apresenta diante de Deus no meu lugar. João 3,16, o verso áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu considero o apóstolo Paulo o pedagogo do Evangelho. Foi ele que traçou as linhas do Evangelho para que nós pudéssemos entender. Foi ele que trocou em miúdos. Foi ele que falou de uma forma tão pessoal, tão necessária para que eu pudesse entender sobre a salvação provida em Cristo Jesus. E ele diz assim, em Tito 3, verso 7: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. 2 Timóteo 1, verso 9. Que, falando de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Atos 15, verso 11. Paulo falando dos gentios. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Depois dos tempos apostólicos, aquela confiança da igreja foi se perdendo na história da igreja cristã. As perseguições políticas, as perseguições religiosas desintegraram a igreja, que teve que viver, aquela igreja de Deus teve que viver na clandestinidade. Acontecia um paradoxo, um contrassenso naquele tempo, naqueles dias, porque quanto mais perseguidos os cristãos, maior era o número dos que se agregavam à igreja de Cristo. Se dizia na época que o sangue dos cristãos era semente, que sempre produzia mais cristãos. Como o terreno do inimigo não estava sendo fértil nos dias da perseguição, já que os cristãos se mantinham fiéis em qualquer circunstância, Satanás deu uma cartada de mestre. Ele procurou aproximar a igreja do Estado. Assim que no ano 320, 321, nos anos 320, o imperador romano se converteu ao cristianismo. Poderia haver vitória maior para os cristãos do que o César se tornar um cristão? Do que o imperador de Roma se tornar um cristão? Acho que nunca tinha passado pela cabeça do mais otimista dos cristãos que um César pudesse se tornar cristão. Conquanto tinha sido uma conversão de conveniência, já que Constantino, segundo consta, nunca foi batizado, essa aproximação assinalava um tempo de paz para os cristãos. O mais ferrenho perseguidor dos cristãos se tornava ele também um cristão. A conversão de Constantino abriu caminho para o crescimento do poder eclesiástico romano. Juntamente com Constantino veio um rosário de costumes pagãos, entre eles a observância do domingo como dia do Senhor. No ano 508, o Papa foi colocado como chefe universal da igreja. Todas as decisões que estivessem relacionadas com a religião teriam que passar necessariamente pelo Papa. Em 538, depois de 30 anos, ele foi feito chefe de Estado. Nos 1260 anos seguintes, a Igreja de Roma reinou absoluta sobre o mundo. O Papa constituía reis e destituía reis.
matava e mandava matar tudo e todos que a ele se opusesse. Foi inaugurado o Tribunal do Santo Ofício e a Santa Inquisição matou, torturou, confiscou bens e famílias, tudo em nome da fé. Todos os que no entender da Inquisição tivessem comportamento diferente, tivessem pensamento diferente, eram considerados hereges e tinham que renunciar à sua fé ou submeter-se às torturas nos porões da chamada Santa Inquisição. A ignorância era uma tônica na Idade Média. Nada se desenvolveu. O mundo esteve nas garras do desconhecimento e qualquer surto de mudança era severamente punido pelos tribunais da Inquisição. Irmãos, a história testemunha de que a ignorância é a maior aliada dos poderosos. Manter o mundo na escuridão, nas trevas da ignorância, no analfabetismo, foi uma das maiores crueldades que se fez com tantas gerações na Idade Média. E onde estava o povo de Deus nesse tempo? A igreja oficial não era a igreja de Deus, mas a igreja estava no deserto, escondida para sobreviver. Fiéis espalhados pelas cavernas, pelas montanhas, pelos esconderijos da terra, para manterem viva a sua adoração e o seu serviço ao Deus verdadeiro. Daniel 7, como muito bem foi exposto aqui pelo professor Alexandre no sábado passado, diz que esse poder proferiria palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Um período de 1260 dias proféticos, porém 1260 anos literais. Só em 1798, o exército de Napoleão, por seu general Berthier, entrou em Roma e levou preso o Papa, que morreu no exílio. Só quando terminou esse período profético de 1260 anos, cessou aquele poder esmagador da Idade Média. A profecia ainda diz o seguinte, que se esses tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E para a glória de Deus e para a nossa alegria, no século XVI, um monge chamado Martinho Lutero fundou o cristianismo juntamente com outros reformadores, diminuindo sensivelmente o poder romano e a perseguição e dando espaço para uma nova ordem. Jesus Cristo, que tinha sido por anos, por séculos, apenas figura decorativa, ou apenas um ídolo nas igrejas, passa agora a ser, na Reforma Protestante, o único caminho para Deus. A Reforma foi um marco importante na história da humanidade. Foi um divisor de águas. Foi o início de uma transformação que tirava o mundo do obscurantismo da Idade Média e o colocava nas mãos de Jesus Cristo. Que diferença espantosa essa. Sair de uma absoluta escuridão para conhecer o Senhor dos Senhores. A base da reforma foi apoiada em 3 pontos principais. Só pela fé, só pela graça, só por Cristo. Mais tarde acrescentaram-se mais 2 bases. Só pela Escritura e toda a glória somente a Deus. Então a Reforma Protestante trouxe Cristo de volta para a igreja. Como nos dias dos apóstolos, Cristo passa a ser novamente o centro de todas as coisas. Em 1844, como nós vimos na história, surgiu o movimento adventista, com a verdade presente para o tempo do fim. O adventismo foi, de certa forma, privilegiado. Por quê?
porque ele tinha o Cristo dos protestantes, ele tinha confiança na graça e a esperança de justificação pela fé herdada dos protestantes. A essas verdades foi acrescentada a doutrina do Advento, que teve em Ellen White sua principal mensageira. Não tenho medo de dizer que Ellen White foi com certeza a grande teóloga do Adventismo. A igreja, na verdade, surgiu sobre uma base cristocêntrica, trazendo a verdade presente para o tempo do fim. Trouxe de volta a santificação do sábado, a observância à lei de Deus, a verdade sobre a vida após a morte e outros assuntos, sempre em conformidade com a palavra de Deus. Eram muitas as descobertas do Adventismo, muitas profecias sendo compreendidas, uma doutrina baseada na inspiração e em muitos argumentos, muita capacidade para defender esses pontos de vista doutrinários diante de qualquer oposição. E o movimento adventista começou a se especializar em confrontos apologéticos na defesa da fé. Tinham no coração o grande orgulho por terem argumentos suficientes de abater os adversários sem a menor resistência da parte deles. Infelizmente, esse vasto conhecimento, esse entendimento de Daniel, de Apocalipse, claro que foi possibilitado pela inspiração, pela presença do Espírito Santo, mas isso foi pouco a pouco ocupando um lugar que não podia ser ocupado. Foi ocupado o espaço que era de Jesus Cristo. Na década de 1880, Olsen, o presidente da Conferência Geral, em uma reunião campal em 1885, disse o seguinte: o Senhor, nós precisamos voltar a nossa atenção, não tanto para a observância do sábado, mas precisamos olhar um pouco ao Senhor do sábado. Insistiu então para que os pregadores saíssem dos seus temas legalistas e falassem novamente da justiça de Cristo. Olsen percebeu que a igreja estava tomando um rumo complicado. Muita doutrina, muito conhecimento, isso foi envaidecendo nossos pioneiros, de modo que eles deixaram Cristo em um segundo plano. Diz o historiador que Olsen era uma exceção. Ellen White falava sempre das atrações de Jesus, mas suas palavras, tão apreciadas nos anos 50, de 1850, caíam em ouvidos moucos. Minneapolis, 1888, 27ª Assembleia da Conferência Geral. Apenas 44 anos depois daquela grande decepção, daquele momento difícil, onde muitos abandonaram completamente a fé e às vezes se tornaram até incrédulos, onde 50 mil pessoas esperavam ansiosamente pela vinda de Jesus, dia 22 de outubro de 1844. Desde a primeira hora até o badalar da meia-noite, e desiludidos, desesperançados, foram dormir sem que Cristo tivesse vindo. Deus, na Assembleia de 1888, enviou 2 jovens mensageiros que trouxeram Cristo de volta como centro de tudo. A Assembleia de 1888 foi complicada e afetada pela rejeição de boa parte dos líderes. Ellen White escreveu: fui instruída de que a terrível experiência na Assembleia de Minneapolis é um dos capítulos mais tristes na história dos crentes na verdade presente. Muitos perderam Jesus de vista. Por anos tem estado a igreja olhando para o homem, mas sem olhar para Jesus. Muitos disseram que isso era coisa de jovens, porque os 2 pastores que apresentaram a mensagem eram muito jovens, mas Ellen White já tinha 60 anos nessa época. Não era mais jovem, mas ela tomou firme posição ao lado dos jovens pastores, que insistiam em colocar Jesus no centro de tudo. Ela chamou aquelas mensagens de os incomparáveis
encantos de Cristo. Mas é lamentável, porque até nos dias de hoje, acho que sempre vai existir isso, ainda existem pontos de resistências em colocar Jesus em primeiro lugar em todas as coisas. Ela chamou, na época, aquela mensagem as mensagens mais preciosas para aquele tempo. Muitos insistem ainda em colocar Jesus não como o primeiro ou último, não como o alfa e o ômega. Mas quando se fala de graça, da graça inefável, da substituição de Jesus Cristo, quando se lê que não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, quando se diz que é olhar e viver, ainda há quem diga, mas como pode ser isto? E mesmo nos dias de hoje, ainda há quem olhe o mensageiro e se esqueça da essência da mensagem de salvação. Muitas vezes eu tenho dito que eu não sou ninguém para insistir nisso. Sou apenas, como diz o filósofo, uma feliz exceção do nada. Mas tem uma coisa. A mensagem dada pela jumenta de Balaão era uma mensagem de Deus. Nunca se deve olhar o mensageiro, mas a mensagem que está sendo dada. O povo não receberia aquela mensagem. Balaão nem ninguém entenderia aquela mensagem se olhasse para a jumenta. Mas ouviram a mensagem que vinha de Deus. A mensagem de Deus, que Deus nos permite dar nesta manhã, é que tem as credenciais divinas, a justiça de Cristo e a justificação pela fé. Isso está na palavra inspirada. A Assembleia de Minneapolis, como dissemos, trouxe Cristo de volta para o lugar de onde ele nunca devia ter saído, nunca podia ter saído. Hoje nós estamos em 2013, encerrando esse ciclo de conferências histórico-proféticas, que em linhas curtas e objetivas contou um pouco da nossa história como povo do Advento. Não é mais tempo de falar de cristianismo, onde Cristo ocupa apenas um espaço num quadro de parede. Não dá mais para falar de cristianismo quando Cristo é apenas um símbolo, uma imagem usada nos crucifixos pendurados no pescoço ou numa parede da sala de casa. O apóstolo Paulo foi o apóstolo da graça. E ele escreveu palavras interessantes em 2 Coríntios 12, versos 2 a 10. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora dele, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora dele, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Estranhas palavras do apóstolo Paulo, né? Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Quem é de nós que quer se gloriar nas nossas fraquezas? Nós buscamos sempre o supra-sumo de nós. Nós queremos sempre apresentar o melhor, até para Deus, como merecedores de alguma coisa. Mas quem quer se gloriar nas próprias fraquezas? Continuando o verso diz: mas que eu predisse gloriar-me não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim.
Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus, de Cristo, repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Para o homem forte, especialmente aos seus próprios olhos, ao seu próprio conceito, não há lugar para Cristo. Por isso Paulo diz: eu me regozijo na minha fraqueza, porque em mim, como é que Deus disse? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo se regozijava na sua fraqueza, porque na sua fraqueza poderia ser aperfeiçoado o poder de Deus. E finalmente ele diz: quando sou fraco, é que sou forte. Isso é um contrassenso para os homens de hoje. É um contrassenso para as religiões de hoje. Quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que existe espaço para Cristo. Quando me sinto nada é que há lugar para o tudo. Além dessas referências, nós encontramos outras do apóstolo Paulo sobre a fraqueza. Ele diz assim em 1 Coríntios 1,17: Deus escolheu o quê? As coisas fracas deste mundo. 2 Coríntios 12:10. Foi em fraqueza que estive... 1 Coríntios 2:3. Foi em fraqueza que estive entre vós. Texto que nós lemos: sinto prazer nas minhas fraquezas. E outros textos que o apóstolo Paulo se apresenta dessa forma. Paulo aprendeu que a fraqueza humana proporciona o melhor motivo para a apresentação, para a manifestação do poder de Deus. O que levou Paulo a fazer essas considerações? A graça de Deus, que o justificou dos pecados, mas que também o transformou a cada momento em um instrumento dedicado a Deus e pronto a responder os desafios de uma vida que sinalizasse o reino dos céus em toda a sua plenitude. O apóstolo evidencia ter compreendido a fragilidade da vida humana, mas também o aperfeiçoamento da vivência sob a manifestação da graça de Deus. É sempre sobre a fraqueza e humilhação humanas, e não sobre a força e confiança do homem, que Deus escolhe edificar o seu reino. E Ele pode usar-nos, não simplesmente apesar de nossa mediocridade, incapacidade e enfermidades desqualificadoras, mas precisamente em virtude delas. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Queridos, nós vivemos hoje no último período da profecia para a tolerância de Deus com esse mundo. Como está a nossa relação com Deus e sua preciosa graça? Estou suficientemente forte para não precisar da graça de Deus? Será que, em oposição ao apóstolo Paulo, eu tenho prazer na minha força, nas minhas decisões, nas minhas qualificações? E quem sabe uma ajudinha da graça possa ajudar? Ou como o apóstolo Paulo, nós podemos dizer que temos prazer na nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Posso olhar para mim mesmo e dizer: não há nada em mim que seja recomendável. Sou apenas um vaso de barro para ser moldado pelas mãos do grande oleiro. Podemos ouvir a voz do Senhor nos acudindo nos momentos de fraqueza e dizendo simplesmente: a minha graça te basta. Ou estamos juntando os cacos, os ciscos da nossa força para nos apresentar diante de um Deus santo e poderoso? Que papel nós estamos desempenhando nessa história, nesse momento da história, nesse momento final da história da humanidade?
Que tamanho estamos nós diante de Deus? Estamos nos sentindo fracos e nos gloriando nessa fraqueza para que Deus possa atuar? Ou somos fortes o bastante suficientes para não precisar da força de Deus? Às vezes essa nossa força, ela se mascara e nos engana a nós mesmos. Às vezes nós somos tão confiantes naquilo que somos, que estamos fazendo, que olhamos para nós mesmos, mas Senhor, também eu não sou tão mal assim, não é? Quem sabe a tua graça possa me ajudar de alguma forma. Meus irmãos, se nós não nos reconhecermos absolutamente nada, absolutamente impotentes diante de uma tão grande salvação provida unicamente por Jesus, não há espaço para a sua graça em nosso coração. Quando a inspiração diz que a missão da justificação pela fé é lançar a justiça do homem no pó, é porque enquanto houver agasalhado em nosso coração nosso próprio egoísmo, nosso próprio eu, nossa própria santidade, nossos próprios méritos, nossas próprias boas obras, não há espaço para a graça de Cristo. Cristo em seu santuário, página 118. Por meio dos defeitos do caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda e sabe que se esses defeitos forem acariciados, será bem sucedido. Portanto, será constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é possível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor suas mãos feridas, seu corpo moído, e declara a todos que desejam segui-lo: a minha graça te basta. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vida e Ensinos, páginas 58 e 59. Falando já da volta de Cristo. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois apareceram uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos soubemos ser o sinal da vinda do Filho do Homem. Todos em silêncio solene olhávamos a nuvem que se aproximava e tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha a aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos, brancos e anelados, caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham aparência de fogo, em sua destra trazia uma foice aguda, e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam seus filhos. Todos os rostos empalideceram, e daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos exclamamos então: quem poderá estar em pé? Estão minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio, quando Jesus falou: aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. A minha graça vos basta. Com isso nosso rosto se iluminou, encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem se aproximava da terra. Isso não é uma historinha para crianças, uma lenda imaginária, um vislumbre de pessoas criativas. Aos que pensam dessa forma, aos que pensavam desta forma, Jesus foi incisivo quando disse: na verdade vos digo, e daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nos momentos de grande angústia, nos momentos de grande desespero, os filhos de Deus sempre encontraram amparo nos braços do Senhor. A minha graça vos basta. Essa pode ser a expressão mais alentadora, mais confortadora que podem ouvir os mortais dos lábios do Senhor. Quando tudo for trevas,
quando as aflições massacrarem o nosso coração, quando tudo parecer estar irremediavelmente perdido, nós podemos ouvir a voz que falou ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não preciso de você forte, eu preciso de você como vaso a ser moldado. Eu preciso de você fraco, para que em você possa manifestar o meu poder. Podem ser essas palavras de Jesus ao seu coração nesta manhã. Estou aqui, queridos, nós estamos aqui nesta manhã, simples e frágeis vasos de barro. Está na hora de curvar as nossas frontes, as nossas cabeças, diante da majestade do céu, e aceitar sua inexcusável oferta. É uma oferta que foi dada para todas as gerações de pecadores, desde Adão, a sua preciosa, inestimável graça. A misericórdia de Deus nos perdoa. A graça nos dá o prêmio da vida eterna. A misericórdia tira a culpa. A graça premia o que nada merece. Ser perdoado já é demais. Agora ser premiado com o dom da vida eterna é alguma coisa que as palavras não podem expressar. Queridos, eu preciso dessa maravilhosa graça. E é por ela que nós estamos aqui hoje, e é por ela que nós estaremos um dia eternamente com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe a todos, para que nós nos despamos das vaidades, de todo esse resquício de importância que nós possamos ter, e nos entregamos inteiramente na força de Deus, para que Ele aperfeiçoe em nós que precisamos estar fracos para poder recebê-la. Que o Senhor nos abençoe e nos dê suas bênçãos, sua paz. Amém.